Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão aí de férias? Todo mundo aproveitando um pouco mais das férias, mas também parando para estudar e continuar concentrado no nosso foco, no nosso objetivo, que é chegar lá no final do ano e fazer uma prova do Enem bem feita, resolver bem as questões e passar, né, ser aprovado para as universidades públicas no nosso Brasil. Galera, hoje nós temos uma aula super importante para nós pensarmos dentro do programa do Enem Não Tira Férias 2024, as questões de ciências humanas, como que esses temas eles podem aparecer dentro da nossa prova, como é que a nossa prova pode vir e cobrar questões que estão atreladas e ligadas a um tema de aula que se mostra dessa forma: História, Mulheres e Propagandas no século XX. São três grandes temas, né? Pensar a questão da historicidade, a questão histórica, e aqui não necessariamente apenas o conteúdo de história, mas pensarmos dentro do caderno de ciências humanas, história, sociologia, filosofia, geografia, quais os temas que podem ser abordados dentro desse contexto. O outro grande campo seria estudar a história das mulheres, né? Como que a história das mulheres pode aparecer dentro do nosso caderno de ciências humanas para nós pensarmos essas questões. Como essa história das mulheres ela é uma história que é contínua, que atravessa os séculos e chega à contemporaneidade e que dialoga com diversas questões do nosso dia a dia. Vocês vão ver que muitos dos assuntos que nós vamos abordar hoje, a partir desse recorte, a partir de pensar a história através das mulheres e a história das mulheres, vocês vão ver que toca em inúmeras questões do nosso cotidiano. E o terceiro macro tema dessa aula é justamente pensarmos as propagandas. A minha proposta hoje para vocês é a gente pensar, a partir da história das mulheres, como a propaganda pode ser uma fonte e um objeto de estudo na história. Esse recorte ele tem também uma janela temporal, um espaço temporal para nós pensarmos esses temas. E esse espaço temporal eu escolhi falar sobre o século XX, principalmente a segunda metade do século XX. Então o que é que nós vamos unir na aula de hoje? O que é que vocês vão perceber a partir da aula de hoje? Como que a história das mulheres, através das propagandas no século XX, pode nos falar sobre questões do cotidiano, sobre questões contemporâneas que nós lidamos no dia a dia e que é preciso refletir, analisar, perceber e propor mudanças também para a nossa atual sociedade. Beleza? Vamos junto então? Bora lá começar a nossa aula de hoje e nós vamos começar justamente pensando como as propagandas podem ser fontes históricas. Talvez tu me pergunte, Neto, o que são fontes históricas? Todos os vestígios humanos podem ser transformados em fonte histórica. Eles não são dados naturalmente como fonte histórica, mas eles podem ser transformados em documentos e em fontes que nos revelam, que nos falam sobre determinado passado. Como é que esse documento, esse vestígio, ele pode ser transformado numa fonte histórica? A partir de um questionamento. É a minha interpelação àquilo que eu estou chamando de fonte histórica, aquele vestígio, que transforma ele numa fonte, que transforma ele em um documento para o historiador, para a historiadora, justamente pensar e refletir sobre esse passado a partir do seu presente. Neto, pensar a propaganda como fonte histórica é pensar a possibilidade das propagandas nos falar sobre o imaginário de uma época. Como é que se pensava a questão da mulher na década de 50 no século XX? A partir das propagandas, é possível refletir e analisar sobre esse imaginário, sobre como o imaginário da época está pensando justamente valores, atitudes. A partir da propaganda, eu consigo responder algumas dessas questões? Esse é o nosso objetivo na aula de hoje, pensarmos justamente esse tipo de fonte para a nossa aula para a história das mulheres. Segundo ponto, em relação à propaganda como fontes históricas. As mudanças e as permanências que as propagandas nos propõem a ver, quais são os valores e atitudes sociais que permaneceram ou que mudaram ao longo do tempo quando eu olho para as propagandas. E como essas propagandas enxergavam e ditavam valores, regras, atitudes morais, sociais em relação às mulheres. Veja que eu estou tomando a propaganda como fonte histórica e eu estou recortando dentro da propaganda como fonte histórica a questão das mulheres, a questão de gênero, a questão de representação dessa mulher dentro da propaganda. E o terceiro ponto para a gente pensar a questão da propaganda como fonte histórica é
e aí o nosso objetivo, né? Analisar a representação de gêneros dentro dessas propagandas. Ora, nós vamos tomar daqui a pouquinho como objeto de análise algumas propagandas da segunda metade do século XX e perceber como que essas propagandas elas podem nos revelar um imaginário da época, mas elas podem também nos mostrar mudanças e permanências e nós possamos propor uma análise dessas representações que foram feitas dentro dessas propagandas sobre as mulheres. Então é uma questão de identificar, a gente analisar e propor mudanças e propor reflexões a partir dessa análise. Beleza? Até aqui tranquilo? Vamos com calma que vai dar tudo certo. Vamos para o segundo ponto, que é justamente esse recorte. Nós já vimos aí a questão das propagandas como fonte histórica, mas agora eu quero especificar ainda mais. Eu quero que você perceba que dentro da propaganda eu posso fazer um recorte ainda mais específico, ainda mais redondo para a gente poder ir direto para nossas análises. Qual é esse recorte ainda mais específico? Nós vamos pensar as mulheres dentro das propagandas. Quais são as representações disso dentro dos anúncios publicitários impressos no século XX? Primeiro ponto, eu quero identificar quais são os estereótipos de gênero. Como que as propagandas cristalizam, reproduzem e firmam estereótipos de gênero. E aí eu tenho que pensar aqui a questão da palavra estereótipo, né? Estereótipos, que vem de um radical daquilo que é construído, daquilo que é sólido, daquilo que parece ser colocado como uma naturalidade, parece ser colocado como natural, biológico, que não foi construído, que não foi um processo que aconteceu, e a gente vai justamente questionar esse momento. Como que os estereótipos eles são postos, parecem ser sólidos demais quando vão sendo publicizados, quando vão sendo repercutidos nas propagandas, mas ao passar do tempo a gente começa a contestar e a pensar, será que esse lugar que a mulher foi colocada nas propagandas, será que ele continua? E aí eu volto para a questão anterior, né? Quais são as mudanças e permanências? Quais são as interrogações que eu posso colocar a partir disso? E é justamente, eu quero identificar quais são os estereótipos de gêneros que contém nessas propagandas. Segundo ponto, em relação às mulheres nas propagandas, o que é que nós vamos procurar exercitar aqui? E aqui é um convite para vocês, daqui a pouquinho a gente vai ver alguma dessas propagandas, e aí o convite que eu faço a vocês é, antes mesmo de nós resolvermos uma questão, é ler uma propaganda e perceber que ela, muito mais do que o campo textual que está presente, é necessário também ler o campo visual. Como que a propaganda ela foi desenhada? O que é que está posto ali? Como foi colocada a posição da mulher, a posição do homem? Quais outros papéis de gêneros aparecem dentro dessa propaganda? E aí é justamente isso que eu quero conversar com vocês, para a gente fazer esse exercício, identificar esses estereótipos de gênero, pensar e refletir quais são os impactos na sociedade e as suas reproduções. Ora, quando eu faço uma propaganda, eu não quero apenas vender o produto. Eu quero que você crie a sensação de usar aquele produto. E é óbvio que eu vou, na propaganda, criar determinados mecanismos para aquele produto você sentir a necessidade de estar inserido naquela sensação. De você dizer, eu também quero participar dessa sensação, por isso que eu quero adquirir esse produto. Quais são os impactos disso na sociedade? Quando eu reproduzo uma propaganda em que o estereótipo da mulher, o estereótipo de gêneros, começa a cristalizar determinadas repetições, determinados lugares, determinadas afirmações, que para acontecer eu preciso que esteja naquela postura, quais são os impactos disso na sociedade? Impactos negativos, impactos positivos? Historicamente nós aprendemos que as mulheres estiveram ligadas a estereótipos determinados pelos homens, né? Foram os homens que determinaram lugares onde as mulheres deveriam estar. E quais são esses impactos ao longo do tempo na sociedade? Esse é o segundo ponto que eu queria que você analisasse nas próximas propagandas que a gente vai olhar e nas próximas propagandas que você vai ver no seu celular, na sua televisão, quando você for ao cinema. Quais são os lugares em que as mulheres estão sendo colocadas dentro dessas propagandas? Beleza? E o terceiro ponto, para a gente não demorar mais nessa parte mais teórica, né? Mas para a gente ir direto para uma análise diretamente da propaganda, é a gente propor aqui um combate à naturalização
naturalização dos estereótipos. Ora, se eu estou mostrando, e tentando perceber que existe uma construção, historicamente falando, que existe uma construção processual em que a parte dominante, geralmente essa parte dominante, colocou a mulher em lugares que a gente precisa hoje não mais concordar, que a gente precisa hoje repensar, que a gente precisa refletir e, esse terceiro ponto, combater essa naturalização de estereótipos. Neto, me dá um exemplo desse combate à naturalização de estereótipos que está ligado às mulheres, que está ligado aos múltiplas questões que ligam justamente esse ponto entre homens e mulheres. Vamos pensar aqui um exemplo. E aí eu sigo para uma propaganda. Um exemplo desse combate à naturalização de estereótipos é nós pensarmos que os afazeres de casa, que a tarefa doméstica, que cozinhar, lavar, limpar os banheiros, limpar a roupa de casa, que isso é tarefa das mulheres somente. Veja, essa é uma ideia cristalizada que se foi consolidando, e aí a gente vem lá para o referencial do que é a palavra estereótipo, Aquilo que é sólido, que foi se consolidando a ponto de você olhar e pensar, mas isso é natural. É natural que as tarefas domésticas sejam feitas pelas mulheres. Calma. Aqui entra justamente um dos objetivos da gente estudar as mulheres a partir das propagandas. Perceber, a gente precisa combater esse tipo de visão. A gente precisa combater esse tipo de naturalização. É óbvio que isso não é natural, é óbvio que isso faz parte de uma construção histórica e é óbvio que isso precisa ser repensado. E aí já fica pra gente como um repertório, Como é que eu posso, lá na minha redação, como eu posso lá, quando eu estiver em discussão no WhatsApp, em discussão lá na minha rede social, como é que eu posso tratar disso e pensar, peraí, isso aqui é uma reprodução de estereótipos. Quando eu afirmo que a mulher tem um lugar natural dentro da casa, que é de fazer a comida e lavar a louça, eu estou reafirmando que o homem tem uma posição de domínio e que a mulher passa a ser a empregada da casa. Aqui entra a questão da gente combater esses estereótipos e repensar a nossa postura dentro da sociedade. Beleza? Mas vamos seguir, vamos adiante para a gente fazer um exemplo dessas propagandas, tá? Essa primeira propaganda eu queria que você acompanhasse comigo, eu vou fazer a leitura com vocês das 3 imagens. Eu recortei as 3 imagens para elas ficarem parecidas justamente com a ideia da propaganda na época. Ela foi publicada na revista Manchete no ano de 1957 e ela foi publicada justamente com essa ideia de fotonovela, que é você seguir uma linha da história para entender o que é que a propaganda está vendendo. Eu queria que a gente fizesse a leitura quadro a quadro e aí depois nós vamos justamente fazer esse exercício, identificar os estereótipos e perceber como que isso pode ser combatido em nossa sociedade. O que eu acabei de fazer teoricamente com vocês, vamos tentar fazer agora na prática. Vamos lá. O primeiro quadro diz assim, já estou ficando queimada, ninguém me dá atenção. Vamos tentar fazer o exercício de olhar o campo textual, que é justamente a frase que eu acabei de ler, e o campo imagético. Eu tenho uma moça sentada com uma das alças do biquíni, com uma das alças da roupa de cima solta, deixando à mostra a sua marca do bronze, deixando à mostra a marca em que ela estava exposta ao sol e aí ficou bronzeada, por isso que a frase diz que já estou ficando queimada, e ela está olhando de relance, ela está olhando para trás, onde existem 2 homens e uma outra moça, e esses homens estão voltados para essa moça que está atrás, eles estão sorridentes, conversando com ela, e a moça que está no primeiro plano, ela parece e demonstra ali uma preocupação, Ninguém está me dando atenção, por quê? Se nós parássemos apenas nesse primeiro quadro e nós perguntássemos qual a propaganda, qual o produto está sendo vendido olhando apenas esse primeiro quadro, nós diríamos que pode ser bronzeador, nós diríamos que pode ser biquíni, roupa de praia, porque parece que o que está em voga e o que está sendo colocado como necessário para que essa mulher tenha atenção é o seu corpo, O que precisa ser chamado a atenção é o seu corpo. Veja aqui uma questão de estereótipo, Em que a mulher é sexualizada, em que a mulher é colocada nesse plano em que o corpo atrai, em que o corpo é recortado parte a parte para que gere atração nos homens.
o que ela quer não é ficar bronzeada, o que ela quer é chamar a atenção para os homens. Hoje a reprodução de um estereótipo. E aí eu vou para o segundo quadro, e nesse segundo quadro é uma continuação dessa primeira frase dela, né? Daí a gente pensar essa propaganda como uma fotonovela. No segundo quadro nós temos aí uma tirinha que vai falando: desde que Olga chegou, me deixaram de lado. Até o Rubens faz parte da coleção de fãs. Vai ali falar para outra amiga, né? E a outra amiga diz: talvez o Rubens tenha outras razões, Marina. Se eu fosse você, iria consultar o dentista sobre o seu hálito. Agora, nós descobrimos que a propaganda é sobre creme dental. Não é sobre bronzeador, não é sobre biquíni, não é sobre praia. Não é. A propaganda é sobre creme dental. E eu continuo. Ela vai ao dentista, né? E o dentista disse: ela vai procurar a palavra de um homem. Recomendo Colgate, que é um creme dental de boa qualidade e que é usado logo após as refeições. Perfuma o hálito, limpa e protege os dentes e ajuda a evitar cárie. Olha só, quem tem a palavra, e aí embaixo repete-se justamente isso, né? Experiências científicas provam que 7 entre 10 casos, Colgate elimina instantaneamente o mau hálito que se origina na boca. Veja que quando ela vai procurar a solução, um outro estereótipo aqui é reforçado. Quem tem o saber médico, quem tem a palavra da solução, quem sabe dizer cientificamente o que está acontecendo, é um homem. Isso não é à toa. Isso não é naturalizado. Isso é construído. E aqui entra a questão de estereótipos, né? Veja, ela tem a dúvida e quem vai solucionar essa dúvida, quem vai ter a palavra científica, quem vai mostrar como que as experiências científicas dizem e falam sobre isso, é justamente a figura de um homem. Eu volto para vocês para a gente voltar e pensar como que essa propaganda nós podemos identificar um estereótipo de gênero e podemos pensar a partir dessa propaganda quais os combates que nós podemos fazer em relação a esses estereótipos. Vamos para os quadros abaixo, né? Os diálogos abaixo. Formidável. Colgate deixa os dentes alvos e brilhantes, o hálito fresco e perfumado. E que sabor gostoso tem Colgate. Logo depois, no último quadro dessa segunda parte da fotonovela, tem: Colgate resolveu a questão. Veja só quanta atenção. Olha só como essa propaganda ela é terrível, né? O que ela coloca em xeque aí é que a mulher, ao utilizar Colgate, ela não está tratando da saúde bucal. Ela está chamando a atenção de um homem. Ela queria, na verdade, era a atenção de um homem. Veja que aqui eu tenho a reprodução de estereótipos em que essa mulher está sempre na dependência de um homem, da companhia, da atenção, de para ela se sentir bem, ela precisa da atenção deste homem. No rodapé da imagem nós temos: escovar os dentes logo após as refeições com creme dental Colgate, combate o mau hálito e ajuda a evitar a cárie. E aí no último quadro nós vamos ter justamente o resumo desse produto, né? Escovar os dentes, justamente o ponto que eu li. Colgate é o creme dental de mais pura qualidade que existe. Sua espuma ativo penetrante destrói as bactérias e ácidos causadores da cárie e do mau hálito, pelos resultados positivos que oferece para a saúde dos dentes e a higiene da boca. Colgate é o creme dental preferido por milhões de pessoas em todo o mundo. E eu queria chamar a atenção por rodapé desse último quadro que fala: Colgate é o creme dental mais vendido nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Galera, atenção aqui para o contexto histórico. A propaganda ela não está desvinculada do momento em que foi feito. 1957, eu estou vivendo o que no mundo? Qual é o contexto político-econômico do mundo em 1957? Eu tenho acontecendo em todos os lugares desse planeta uma divisão entre dois grandes blocos. Está acontecendo a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Olha como sutilmente lá no rodapé da propaganda aparece uma comprovação em que os Estados Unidos, uma das potências do planeta nesse momento, afirma, né? Olha só, um dos mais vendidos nos Estados Unidos e no mundo inteiro é justamente o que a propaganda está enfatizando, é justamente esse produto, é justamente o produto do creme dental Colgate. E aqui entra para a gente perceber, né, como que a partir dessa propaganda eu posso olhar e entender questões macros, políticas, econômicas
mundiais, por exemplo, a Guerra Fria, beleza? Não esquece de fazer uma revisão disso. Vamos para a propaganda 2, é uma propaganda também da revista Manchete, veiculada 10 anos depois, publicada 10 anos depois, em 1967. Aqui eu já quero chamar a atenção que o contexto de 67 no Brasil é a ditadura militar, então eu quero chamar a atenção de vocês para não perder isso de vista quando estiver estudando um assunto, tentar fazer essas correlações, né? Fora do Brasil, quais são os contextos políticos e econômicos. Aqui, por exemplo, fora do Brasil, continua rolando a Guerra Fria. Mas internamente, dentro do Brasil, eu tenho uma ditadura militar que desde 64 já deu um golpe, já iniciou esse processo antidemocrático. A Volkswagen publica essa propaganda em 67 na revista Manchete. Vou de novo fazer o mesmo exercício com vocês. Nós vamos ler o campo visual e o campo textual da propaganda, né? Imageticamente eu tenho um Fusca, um homem trajando terno, gravata, uma mala, parece ser um empresário, alguém de negócios. Do outro lado eu tenho uma mulher, aquele casal da família tradicional, né? Dita tradicional brasileira, um homem e uma mulher. Desse lado onde a mulher está, os dois filhos, um menino e uma menina. E eu tenho dois textos, um abaixo do outro, justamente fazendo a propaganda do Fusca, né? Da Volkswagen. Do lado onde tem o carro e o homem, ele, lê-se, de manhã vai ao trabalho e volta à noite. Ponto. Ele está com o carro, né? Então ele usa o carro para ir ao trabalho e volta à noite com o carro. É ele quem dirige, é ele que vai ao trabalho, é ele que tem a posse do veículo, é ele que fica com o veículo durante o dia, o carro é dele. Ela leva as crianças à escola, vai à feira, vai ao cabeleireiro, vai buscar a mamãe, busca as crianças da escola, busca os sobrinhos para brincarem com as crianças que voltaram da escola, vai à costureira, leva a mamãe para casa, vai fazer compras na cidade, devolve os sobrinhos, vai visitar as amigas, vai ver como titia Celina está passando, volta à casa de uma amiga para apanhar a bolsa que tinha esquecido, etc, etc, etc. Não é justo que ela tenha um Volkswagen só para ela? Olha só a sutileza dos estereótipos que a Volkswagen coloca nessa propaganda de 67. É muito interessante. Quem é que vai comprar o carro? Ela ou ele? A propaganda é uma oferta para ele comprar um carro para ela. Veja, quem vai dar o carro, quem vai ter um segundo carro na família, é justamente a partir das ações dele para ela. E ela, o que se faz, o que coloca como a necessidade parece que tudo que a mulher faz durante o dia são futilidades. São pequenos afazeres que envolvem dentre a vida doméstica, a ir da casa de uma amiga, voltar porque esqueceu a bolsa, pegar as crianças na escola, enquanto ele tudo que faz são utilidades porque está trabalhando. Quem vai dirigir esse carro? Será que é ela? Ou será que fica subentendido que vai haver um outro motorista? Será que ela vai ter um motorista para conduzir esse carro? A Volkswagen não deixou isso claro na propaganda. Mas eu queria que a gente fizesse uma questão justamente analisando essa propaganda. Essa questão ela é uma questão adaptada que caiu na última Olimpíada Nacional de História do Brasil, a 16ª ONHB. E a partir dessa questão, nós vamos tentar pensar qual o item correto que faz a melhor análise dessa propaganda. Vamos comigo? Leiam aí os itens para a gente encontrar qual item você marcaria a partir desse assunto que nós estamos conversando na aula de hoje. Letra A. Expõe as atividades definidas para cada gênero. Ok. Destacando seu papel doméstico feminino menos importante se comparado ao trabalho masculino. Marcaríamos esse item? Letra B. Explicita seu público-alvo ao selecionar seus personagens, registrando e perpetuando desigualdades. Gosto dessa palavra, é o que a gente está tratando quando fala sobre estereótipos, sobre propaganda e gênero. Letra C. Circulou na década de 60 na revista Manchete e retrata o carro Fusca, da fabricante de automóveis alemã Volkswagen, associado ao governo democrático do período. Letra D. Idealiza uma imagem diversificada da família brasileira,
em torno da posse e consumo de um objeto de desejo. Vamos lá, Neto, item que eu não poderia marcar de jeito nenhum, eu não poderia ficar na dúvida em marcar esse item. Vou começar pelo item C e eu espero que na primeira leitura que eu tenha feito, você já tenha identificado qual é o grande problema que existe no item C. Ora, o grande problema do item C, eu disse lá no início da questão, né? Quando eu comecei a fazer a leitura da fonte, eu disse, olha, ela é publicada em 1967. 1967, no Brasil, eu já estou imbuído, inserido dentro daquilo que foi o golpe de 64. Então, jamais eu poderia marcar o item C, que afirma associado ao governo democrático do período. O período não tem um governo democrático, o período tem um governo ditatorial. Então essa propaganda não está inserida dentro desse período, desse governo democrático. Letra D. Será que a propaganda ela está trazendo uma imagem diversificada da família brasileira? Minha questão é para você que está aí assistindo. A sua família, ela é exatamente como a da propaganda? Muito provavelmente a sua família não faz parte dentro daquilo que foi construído como estereótipo de família tradicional brasileira. Muito provavelmente a sua família não faz parte dessa representação cristalizada de uma família de um pai, mãe e 2 filhos. Nós temos uma diversidade de formação familiar muito mais ampla do que esse estereótipo. O item D, ele idealiza uma imagem diversificada? Não, ele cristaliza uma imagem de uma família tradicional que inexiste. Ou que, se existe, não mostra e não deixa exposto a diversidade de formatos de famílias que nós temos. Ficamos então na dúvida entre o item A e o item B. E eu queria chamar a atenção para vocês do item A a seguinte questão. Expõe as atividades definidas para cada gênero, destacando o seu papel doméstico feminino menos importante se comparado ao trabalho masculino. A questão que é justamente mostrar o quanto é importante isso. Quanto que é importante aquilo que ela faz. Entretanto, a Volkswagen dá uma bola fora, porque coloca o homem como esse papel predominante, o homem como ele ser responsável, que vai comprar o carro, que vai dar o carro para ela e que ela merece esse carro. Não é uma questão de merecimento, nem pelo que ela faz, nem porque ele quer. Nós ficamos então com o item B, porque ele vai mostrar, explicita seu público-alvo. Qual é o público-alvo dessa propaganda? Família de classe média alta, uma família que nos anos 60 poderia ter 2 carros na garagem. Ao selecionar seus personagens, registrando e perpetuando desigualdades. Tá aí o item que você marcaria e sairia da prova gabaritando essa questão. Letra B de bola. Vamos para a próxima imagem e aí nós vamos fazer uma última leitura da terceira e última propaganda. Já começa com o tema lá em cima, né? Tecnologia é liberdade. Eu tenho uma mulher branca, cabelos loiros, esvoaçantes, ela está num carro e eu tenho um Sharp, né? É a propaganda desse material, desse equipamento que diz o seguinte. A tecnologia Sharp, no rodapé da imagem, tá bom? Acompanha comigo. Que você conhece foi para a cozinha. E o resultado é o mais revolucionário forno micro-ondas. Descobri aqui que a propaganda se trata de um forno micro-ondas, que já apareceu. O único que cozinha de verdade. Nada de só descongelar e esquentar. Ele tem uma memória programada para você preparar receitas que os outros nunca tiveram o gostinho de fazer. Mas a tecnologia Sharp não esquece que é você quem mais entende de cozinha. Opa, peraí. Olha aqui um dos pontos cristalizados que nós falamos lá no início da nossa aula, né? Por que é a mulher a pessoa que mais entende de cozinha dentro da casa, já que todos desfrutam desse espaço, né? Do que é feito nesse espaço. Por isso existem, voltei para a propaganda, por isso existem controles exclusivos para você dar o seu toque pessoal. É através do display, ele até fala com você. Em outras palavras, com o novo forno micro-ondas Sharp, você tem tempo para fazer tudo o que mais gosta e ainda fazer os pratos preferidos da sua família. É uma propaganda, não está aí no rodapé da imagem, mas ela é de 1988, né? Recente demais. Neto, e a propaganda do forno micro-ondas, ela está justamente demonstrando, reforçando um estereótipo que nós conversamos lá no início da aula. Você, mulher, que faz tudo dentro do espaço da cozinha, que entende desse espaço, vai ter muito mais liberdade ao comprar o forno micro-ondas da Sharp. Por quê? Porque agora você vai fazer aquilo que no estereótipo
no espaço cristalizado de uma sociedade onde existe desigualdade de gêneros, você vai fazer os afazeres de casa, vai fazer a comida e ainda vai ter tempo para aproveitar a sua liberdade. Veja que questão ou que propaganda que hoje, nos dias de hoje, nós teríamos aí vários pontos para identificar e combater essas questões de estereótipos, né? E aí nós vamos fazer justamente uma questão para entender ou ver como é que nós podemos fazer essa análise da propaganda. Letra A. A propaganda é direcionada para o público masculino. Sim ou não? Isso, responde não. E se baseia em identificar, divulgar e vender soluções historicamente associadas a ele. Não, a propaganda está diretamente vinculada ao público feminino e a manter e a reproduzir desigualdades que estão associadas a ele. Letra B. Apesar de apresentar uma retórica modernizadora, reforça preconceitos e papéis de gênero atribuídos ao público feminino. Gosto do item B, segura ele. Era um material comercial raramente voltado às mulheres nas revistas, que naquela época eram consumidas convencionalmente por homens. Está invertido, né? Era um material comercialmente voltado às mulheres, era comercializado para as mulheres. Letra D. Rompe o estereótipo que tarefas domésticas e cozinhar para a família são atividades obrigatórias da vida da mulher. Infelizmente ela não rompe, infelizmente ela reproduz, ela continua a manutenção desse estereótipo. Gente, nós ficaríamos nessa questão com o item B também de bola. Para a gente fechar, eu quero deixar duas reflexões para vocês, para a gente pensar um pouquinho para além da aula de hoje, tá? São duas frases bem curtas, mas de duas filósofas super importantes. A primeira é da Judith Butler, que fala: o gênero é uma construção e a verdade do gênero é uma norma estilística que se materializa ao longo do tempo. Foi o que nós vimos aqui hoje nessa aula. Nós vimos que ao longo do tempo as propagandas cristalizaram ideias que para a gente hoje parecem naturalizadas. E a gente precisa combater isso. A segunda frase é da Simone de Beauvoir, que fala: a representação do mundo, como o próprio mundo, é obra dos homens, nós homens. Eles a descrevem do seu ponto de vista, que confundem com a verdade absoluta. Precisa a gente repensar como que a gente está escrevendo a nossa história e como que nós estamos nos portando dentro da sociedade. Galera, eu espero que vocês tenham aprendido e aproveitado muito a aula de hoje, que vocês possam estudar e continuar vendo esse tema e identificando e combatendo esses estereótipos. Um forte abraço, tudo de bom para vocês e até mais.